Olá, crianças do quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa. Hoje estou aqui para a aula de matemática do livro Aprender Sempre, volume 2, sequência didática 2, compras no mercado municipal e uma gincana escolar. Hoje é a aula 10, problemas para serem resolvidos na gincana. Vamos lá? Abram o livro Aprender Sempre, volume 2, quarto ano ensino fundamental, a parte de matemática. Nós vamos dar continuidade na sequência didática 2, compras no mercado municipal e uma gincana escolar. E hoje é a última aula da sequência didática 2, é a aula 10, problemas para serem resolvidos na gincana. E a página que nós vamos utilizar é a página 110. Vamos lá? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas em que há a comparação de quantidades e sobre quantos alunos estão matriculados em uma escola. Então, crianças, hoje os problemas que vão ser propostos são do campo aditivo, tá bom? Então, são problemas que vai envolver a adição e a subtração, tá bom? Vamos lá? Resolva 3 problemas que a professora Maria Amélia selecionou para serem aplicados nas provas da gincana. Atividade número 1. Pedro tem 28 bolinhas de gude. João tem 15 bolinhas a mais que Pedro. E Maria Beatriz tem 3 bolinhas a menos que o João. Quantas bolinhas de gude as 3 crianças juntas têm? Então, olha só, crianças, para a gente saber quantas bolinhas de gude tem as 3 crianças juntas, né? A gente precisa saber quantas bolinhas tem cada uma, né? Então, a gente tem aqui, ó, as bolinhas que o Pedro tem, que é 28, né? As bolinhas que o João tem, que é 15 bolinhas, a mais que o Pedro, tá? E a Maria Beatriz, que tem 3 bolinhas a menos que o João, tá bom? Então, a gente precisa saber quantos tem cada um. Só que o do Pedro, a gente já sabe que o Pedro tem 28 bolinhas, certo? Agora, o do João e da Maria Beatriz, a gente vai ter que descobrir, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. O João, ele tem 15 bolinhas a mais que o Pedro. Então, o João, ele tem 28 mais 15. Então, eu vou fazer aqui, ó, 28 mais 15, tá? 28 mais 15, quanto que dá? 43, tá? 5 mais 8 dá 13, vai 1 lá em cima, então 1 com mais 2 dá 3, com 1 que foi 4, 43, tá bom? Então, se a gente somar aqui 20 com 10 dá 30, e o 5 com 8 dá 13, então vai dar 43, certo? Agora da Maria Beatriz. A Maria Beatriz, ela tem 3 bolinhas a menos que o João. O João, eu sei que tem 43, então eu tenho que tirar 3 bolinhas para saber quanto que a Maria Beatriz tem. Então, a Maria Beatriz tem 43, que é a quantidade do João, menos 3 bolinhas. Então, 43 menos 3 dá 40, certo? Então, agora eu já sei quantas bolinhas tem cada um, tá? O Pedro tem 28, o João tem 43 e a Maria Beatriz 40. Então, quantas bolinhas de gude tem as 3 crianças juntas? Então, agora eu faço uma continha de mais, tá? Eu vou fazer uma adição. Eu vou pegar o 28, o 43 e o 40, ó, quantidades de cada criança e fazer uma adição. 8 com 3 vai dar 11, eu deixo um e o outro 1 vai lá em cima com as dezenas. 2 mais 1 dá 3, com mais 4, 7, com mais 7 mais 4 vai dar 11, tá bom? Então, deu 111. Então, quantas bolinhas de gude as 3 crianças juntas têm? As 3 crianças têm 111 bolinhas de gude. Atividade número 2. Maria Beatriz tem 34 cards. Ela tem 8 cards a mais que Pedro. E Pedro tem 5 cards a menos que João. Letra C. Quantos cards Pedro tem
Letra D, quantos cards João tem? Letra E, quantos cards as 3 crianças juntas têm? Então, olha só, crianças, esse problema ele é muito parecido com o problema anterior, né? A gente precisa saber quantos cards cada criança tem, né? Quanto a Maria Beatriz tem, quanto o Pedro tem e quanto o João tem, né? Para aí a gente saber quantos cards as 3 crianças têm, certo? A Maria Beatriz, eu já sei quantos ela tem. Ela tem 34 cards. Aí eu preciso saber do Pedro e do João, tá? Vamos pensar no do Pedro primeiro, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Ela tem 8 cards a mais que Pedro. Então, vamos pensar no do Pedro, ó. Ela quem? A Maria Beatriz. Então, ela tem 8 cards a mais que o Pedro. Então, o Pedro, ele vai ter essa quantidade menos 8 cards, porque se ela tem 8 cards a mais que o Pedro, então o Pedro vai ter essa quantidade aqui menos os 8 cards, tá? Então, 34 menos 8, eu vou pensar, ó, 34 menos 8, quanto que vai dar? 26, né? Então, o Pedro, ele tem 26 cards, certo? Agora, eu vou pensar no do João, ó. Pedro tem 5 cards a menos que João. Então, olha só. Se o Pedro ele tem 5 cards a menos que o João, então o João ele vai ter mais esses 5 cards aqui, tá? Então, se o Pedro tem 26 cards, então o João ele tem que ter 5 cards a mais que o Pedro, tá? Porque o Pedro não tem 5 cards a menos, então ele tem que ter, o João tem que ter 5 a mais. Então, eu vou pegar os 26 e somar 5. 26 mais 5 dá 31, né? Então, letra D, o João tem 31 cards. Pronto, então agora a gente já sabe quanto que a Maria Beatriz tem, quanto que o Pedro tem e quanto que o João tem. E aí eu vou fazer uma conta de mais uma adição, né? 34, que é a quantidade da Maria Beatriz, a quantidade do Pedro e a quantidade do João, que é 31. E vou fazer uma adição aqui, ó. 4 mais 6 dá 10, com mais 1 dá 11. Eu deixo 1 aqui embaixo e vai o 1 lá em cima com as dezenas. 3 mais 1, 4, com mais 2, 6, com mais 3, 9. 91, tá? Então, quantos cards as 3 crianças juntas têm? As 3 crianças têm juntas 91 cards. Problema número 3. Uma cidade no interior de São Paulo tem 3 escolas. Em uma delas, há 459 estudantes matriculados e em outra, há 526 estudantes matriculados. Sabendo que há 1.250 estudantes matriculados nas escolas dessa cidade, quantos são os alunos matriculados na terceira escola? Então, olha só, crianças, uma cidade, né, que não falou o nome, mas que é no interior de São Paulo, tá? Ela tem quantas escolas? Tem 3 escolas, tá? Então, a primeira escola, a gente sabe que tem 459 estudantes, tá? Então, estou marcando aqui os dados do problema para a gente pensar junto, tá? E a segunda escola tem 526 estudantes, tá? E qual é a pergunta do problema? Quer saber quantos tem na terceira escola, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o total de crianças, né? O total de estudantes de 1.250 dessa escola, dessa cidade, e tirar essas duas quantidades, tá? Eu posso fazer 1.250 menos 459, acho quanto dá e subtraio 526. Ou eu posso somar esses dois aqui e subtrair de 1.250, certo? Então, eu vou fazer essa conta. 526 mais 459, daí eu subtraio desse número aqui, tá bom? Então, vamos lá. 459 mais 526. Passar o traço,
9 mais 6 dá 15. Eu deixo 5 e vai 1 lá em cima com as dezenas. 5 mais 1, 6. Com mais 2, 8. Certo? E 4 mais 5, 9. Então, eu sei que a quantidade dessas duas escolas é 985. Então, o que eu preciso fazer para saber a da terceira escola? Eu pego o total, 1.250, e tiro quantos tem nessas duas escolas, tá? Para saber quanto tem na terceira escola. Então, 1.250, e eu vou subtrair, vou fazer uma conta de menos. 5 tira 0, não dá, né? Então, 0 menos 5 não dá para fazer. Então, eu tenho que prestar lá do 5. Então, eu vou passar um traço no 5, ele vai ficar 4 e o 0 vai virar 10. Então, 10 menos 5 dá 5. 4 tira 8 também não dá para resolver, porque o 4 é menor que o 8. Então, eu vou emprestar do 2. O 2 vai ficar 1, né? E o 4 vai ficar 14. Agora sim, 14 menos 8 dá 6, certo? 1 não dá para tirar do 9. Então, eu vou emprestar aqui também. Aqui vai ficar 11, né? Então, 11 tira 9 é 2. E aqui, como emprestou do 1 aqui, então aqui ficou 0, então aqui é 0, não precisa nem colocar, tá? Então, ficou 265. Então, quantos são os alunos matriculados na terceira escola? Na terceira escola são matriculados 265 alunos. Estamos encerrando a nossa aula e o que aprendemos hoje? A resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental, algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. Então é isso, crianças. Até logo e tchau!